Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria pegar um gancho no tema do último vídeo, né, que eu comentei um pouco sobre a derrota, né, do João Fonseca, um pequeno desabafo aí do que eu achava. Mas assim, trazendo um tema um pouco diferente, né? Um tema aí que na verdade é mais uma lição de vida que eu aprendi nos meus 25 anos aí de idade. E, enfim, trazer uma reflexão para vocês, uma reflexão que para mim fez total sentido, sobretudo ontem, no qual eu estive participando de um evento de empreendedorismo, de finanças, né? E, enfim, onde grandes empresários palestraram e, consequentemente, trataram sobre esse tema. E esse tema já estava martelando um pouco na minha cabeça, eu já queria trazer, e fica aí como uma lição de vida mesmo, um aprendizado e algo que eu gostaria de passar, né? E gostaria que, sobretudo, os jovens, né? Os jovens aí que têm uma idade abaixo da minha, digamos assim, refletissem, mas até, quem sabe, pessoas um pouco mais velhas do que eu também possam refletir, que faça sentido para elas também. E o tema que eu gostaria de trazer é sobre prática de esportes, né? Por que eu gostaria de trazer esse tema? Por que eu gostaria de falar sobre isso, né? Porque, lógico, é algo muito óbvio, né? Pratique esportes, faça esportes, você tem que fazer esportes para sua saúde, coisas do tipo, mas eu não quero tocar no aspecto de esportes para saúde, esportes para, condicionamento físico, nem nada do tipo. Eu gostaria de tocar no aspecto de saúde mental. Também gostaria de falar um pouco sobre empreendedorismo, né? E o porquê a prática de esportes é fundamental para te colocar no jogo e para você crescer, se desenvolver e, enfim, alçar voos aí no que você quiser para a tua vida. E por que surgiu esse tema? Enfim, ontem eu estava até postei aí sobre o vídeo, né, do João Fonseca, do tênis. Enfim, é um esporte que eu pratico, costumo praticar toda semana, né, não só o tênis, como também futebol, enfim, costumo jogar futevôlei, pratico diversos esportes, né, beach tênis, tudo, né, que envolva raquete ou, enfim, envolva uma bola, e eu também gosto de praticar. Mas por que surgiu esse tema? Eu estava na palestra ontem sobre empreendedorismo, né? Uma palestra aí super conceituada aqui em Brasília, enfim, no qual diversos empresários participaram, e dentre eles tinham 3 principais, né? Paulo Otávio, Osório Adriano, que é do Grupo Brasal, e a Sandra do Grupo Sabin, né? E esses 3 empresários, o Paulo Otávio do ramo imobiliário, para quem não conhece, um empresário gigante aqui de Brasília. E desses 3 empresários, eles tiveram um painel justamente voltado para empreendedorismo, né, no qual fizeram diversas perguntas sobre cultura, sobre crescimento ali de empresa, né? Aquele padrão assim que é mais do mesmo, né? Eu confesso que eu não gosto muito das perguntas padrões, principalmente quando se diz respeito a nisso, né? De como é que você consegue manter a cultura, não sei o quê, porque eu acho que tudo isso é algo muito particular, sabe? E a que me chamou mais, a grande pergunta que me chamou mais atenção e que realmente me fez gravar, que eu tenho uma certa dificuldade com processar ali o que eu estou ouvindo, né? E realmente recordar e levar para o dia a dia. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que na hora que perguntaram para eles sobre como que eles conseguem equilibrar num ambiente de muita pressão, né, um ambiente de muito estresse, de muitos problemas, né, com grandes problemas bilionários, né, não são problemas de 1.000 ou milhares de reais, né, milhões de reais, são de bilhões, né, que é o porte das empresas deles. E como que eles conseguem lidar com isso, né? Como que eles conseguem sentar em
casa, depois deitar, na verdade, em suas camas e conseguir ainda dormir, né? Algo... como é que eles conseguem conciliar essa rotina de tanto estresse com o dia a dia, né, da vida, enfim, se eles realizam atividades físicas para isso, enfim, foi uma pergunta bem aberta, né, e os três, coincidentemente, acabaram respondendo coisas parecidas, né, isso que me chamou grande atenção, né, até perguntaram assim, brincaram com o Paulo Otávio, Paulo Otávio, como é que é, você acorda às 5h30 da manhã, vai pra banheira de gelo, o que você faz, né? Qual que é o ritual aí do cara que tem, ele no caso tem 82 CNPJs, né? Aí ele falou, cara, eu não acordo 4 nem 5 da manhã, eu acordo 6h15 ali mais ou menos, vou pra academia, tomo um banho ali depois, enfim, nada muito além do normal, né? Mas o que ele comentou e que realmente faz muito sentido, ultimamente vem fazendo muito sentido para mim, é sobre a prática de esportes. Ele também, assim como eu e como outras pessoas, né, pratica o tênis. E ele falou, cara, lógico, é uma rotina estressante, mas a partir do momento que depois eu chego, vou jogar um tênis, né, seja em casa, no clube, enfim, no local que for, eu consigo me desligar completamente. E aquilo é um momento de paz, é um momento de equilíbrio, é um momento no qual tô só eu, a raquete, a bolinha. E é impressionante que na hora que você começa o jogo, parece que o mundo ao seu redor se desliga e você esquece de todos os problemas. E a mesma forma também o dono da Brasal aqui, uma empresa gigante aqui de Brasília também, comentou, né, que também ele é apaixonado pelo tênis, gosta, pratica, e ele mesmo disse, olha, eu jogo mais de uma vez por semana, porque realmente é algo para desestressar, né, algo que eu faço de uma maneira constante e que me ajuda, que sem isso não conseguiria estar feliz, não conseguiria viver tranquilamente, não conseguiria, digamos, esquecer ali, se livrar um pouco dos problemas, né, e consequentemente levar a vida de uma maneira mais tranquila, né? E a Sandra também do Seib, ela não pratica o tênis, ela pratica o golfe, né? Só que é algo que também, da mesma forma, ela falou que gosta bastante, que pratica, ela vai frequentemente para praticar tudo, que também da mesma forma ajuda ela a esquecer. E onde que eu quero chegar? Nos últimos dias eu tive vivendo uma rotina aí bastante estressada, enfim, muitas coisas no trabalho, muitos problemas, né? Todo mundo tem problemas e às vezes a gente pensa, né, que os problemas são maiores pra gente do que pros outros, né? Que, enfim, a gente tem problemas muito grandiosos e aí o outro não vai entender o problema que você tá passando porque o seu problema é muito maior do que o dele, né? E quando na verdade todo mundo tem problema, seja o empresário, seja o funcionário, todo mundo passa por problemas, seja na família, no trabalho, na rotina ali com relação à saúde, enfim. E cada um tem problemas diferentes, né? E assim, quando a gente fica muito nessa rotina de trabalho, trabalho, casa, e fica nesse vício, digamos assim, né, do trabalho e consequentemente não tem um momento de fuga, a gente acaba ficando doido, né? E começa a se estressar, não começa a render nem no trabalho, nem em casa, nem absolutamente nada que você vai fazer na tua vida. E isso realmente eu tive um estalo nessas últimas 2 semanas, que realmente eram os momentos assim de fuga os grandes momentos de fuga que eu tinha era justamente praticando esportes. E o esporte me ajudava, não só o tênis, como o futebol, como, enfim, futevôlei, diversos esportes aí que eu pratico, que na hora que eu entro na quadra ou no campo, né,
eu consigo me desligar completamente, consigo, enfim, curtir aquele momento, consigo esquecer tudo que eu tô passando e parece que dá um reset, sabe? Parece que você dá uma reiniciada assim no corpo e, enfim, você tem energia para tocar a semana toda de novo. Apesar de também no esporte você viver alguns momentos de tensão, enfim, seja em campeonatos, né, coisas do tipo, você vive aqueles momentos assim mais pegados, né? Mas eu acho que faz total sentido. E aí, qual que seria a grande conclusão, né, para não tomar muito tempo aqui no vídeo, qual que seria a grande conclusão que eu tive, pelo menos, e que, enfim, todos eles passaram? Que realmente a prática de esportes é fundamental. E por que eu tô querendo passar no início do vídeo, né? Eu comentei de passar esse recado para, sobretudo, as gerações mais jovens, né? Porque é justamente nela que você começa a praticar os esportes. Eu, por exemplo, tive uma família assim, sempre fui muito incentivado, tanto pela minha mãe quanto meu pai, a praticar esportes desde cedo, né? Então eu ia para escolher de futebol, também eles me matricularam no tênis, enfim, fui privilegiado de poder jogar esses esportes assim, seja na escola ou fora dela, né? Mas assim, a questão é que todos os dias todos os dias eu praticava algum esporte, né? Eu gostava muito de futebol quando era menor, não era tão fã assim do tênis, pra falar a verdade. Eu ia meio forçado assim nas aulas, né? Não gostava ali, achava meio ruim, mas hoje em dia eu entendo o baita valor que meus pais realmente fizeram, né? O investimento que eles fizeram em mim quando eu era pequeno, para que eu pudesse praticar, para que eu pudesse ser bom ali no esporte e conseguisse praticar ao longo de toda a minha vida, né? Graças a Deus consegui aprender mais cedo. Hoje, teoricamente, jogo de uma maneira razoável. Às vezes, ultimamente, tenho até jogado nos campeonatos de tênis, principalmente, mas também de futebol. E cara, eu olho lá pra trás hoje em dia, né, e vejo que realmente aquilo foi fundamental na minha vida, sabe? Que se eu não tivesse começado naquele momento, provavelmente eu poderia estar numa idade agora, com 25 anos, sedentário, sem praticar nenhum esporte. Seria muito difícil eu começar a praticar um. Porque quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é você realmente aceitar uma rotina esportiva, aceitar praticar esportes, conseguir praticar, né? Porque você vai estar sempre num nível muito abaixo e isso vai te desmotivar. Então, por isso que meu foco é principalmente para essa geração mais nova, né? Ali, digamos, que tá não só aqui na minha idade, 25 anos, mas também entre 18 e 25, eu acredito que essa faixa é a principal para você realmente começar, né? Seja no esporte novo ou, enfim, retomar o esporte que você praticava quando era menor, né? Porque realmente faz total sentido, sabe? Isso não só te agrega na questão da saúde mental, principalmente, como também aí voltando no inicial, né? Que eu não queria chamar tanta atenção, mas que são benefícios, né? Que é o condicionamento físico, é você ter uma vida saudável, é você fazer amigos, né? Porque hoje eu tenho muitos amigos por conta do tênis, por conta do futebol. Meus melhores amigos, assim, da época da escola eram do futebol, a gente jogava bola junto no recreio e tudo, então criava identificação. Hoje também com tênis, enfim, consigo me fazer amizades, ter network, né, o que ajuda muito no trabalho. Então acredito que realmente é algo fundamental que você tem que investir, e sobretudo quanto antes, né, você conseguir investir melhor. Lógico, tem aqueles casos da pessoa que não tinha a possibilidade de investir em um esporte quando era mais novo, e aí acaba investindo ali mais para os 30, 40 anos. Não tem problema nenhum também, sabe? Desde que você realmente se mantenha firme e disposto para praticar, porque principalmente os esportes como o tênis, né, que são os esportes mais difíceis, o futebol ele é mais acessível, né? Todo mundo consegue jogar ali, mas o tênis não é todo mundo, né? É um esporte mais seletivo, é um esporte mais difícil de se praticar, envolve um investimento mais alto. Então, por isso que a galera começa a praticar mais velha, né?
Mas se fosse para deixar um recado também para essa galera mais velha, seria de não desistir, né? Porque realmente é difícil no início, é complicado, vai ser desestimulador, né? Você vai comprar ali a raquete, vai comprar tênis, vai comprar uma série de coisas, e aí você vai chegar lá, vai jogar com um cara que sabe, aí você vai tomar um pau e vai falar, pô, esse esporte não é para mim, né? Então é se manter resiliente, é realmente querer jogar, estar ali presente. E principalmente cercar de pessoas melhores do que você, para você crescer mais rápido e ficar menos desestimulante, né? E no mais é isso. Realmente é um vídeo de reflexão, é um vídeo que eu quis trazer porque realmente fez total sentido para mim ontem. Eu achei que faria total sentido de postar aqui, de deixar de lição aí para, sobretudo, quem é mais jovem, enfim, do que eu, né? E que eu acho que faz total sentido, que eu acho que realmente foi uma das coisas que eu investi na minha vida e que fizeram total sentido, e que a gente só vê o valor muito depois, né? E ver aquele esforço, entre aspas, digamos assim, né, que a gente fez na época de infância, sendo recompensado hoje em dia, e o que isso proporciona. E no mais é isso. Tô indo agora jogar um futebol. Enfim, graças a tudo isso, né, divertir aí um pouco com os amigos, se desligar um pouco, né, final de semana. E comenta aqui embaixo se o que eu falei realmente faz sentido para vocês, se não faz, né, se não faz, o porquê não faz, e o que vocês acharam, o que vocês querem que eu traga. Enfim, estamos à disposição aí. Mas é isso, um abraço e até o próximo vídeo.